E agora a gente fala aí do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, a ABRAS, da Associação Brasileira de Supermercados. Não foi ontem, né? Eu até botei ontem, mas enfim. Eu acho que foi de forma digital ontem, sim. Até porque o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, na Cúpula das Américas. Bolsonaro e Guedes participaram digitalmente do fórum acima e uma série de declarações, pedidos foram dados, feitos. O Guedes afirmou, abre aspas, o governo federal não conseguiu dar aumento para o funcionalismo, mas reduziu impostos. Né? Estão falando da questão do ICMS sobre a energia elétrica e a questão de transformar a energia elétrica, combustível e uma série de outras coisas aí como essencial que reduziria imposto também. Só que lembrando, ICMS é dos estados. Estou fazendo caridade com o pires dos outros e aí é muito fácil, né? Porque os impostos federais continuam sendo cobrados. Não que eu defenda impostos, mas só para falar a hipocrisia. E o funcionalismo estaria entendendo que terá aumento para todo mundo ali na frente. Ou seja, vocês dão a segurada aí esse ano que vem, se a gente for reeleito, a gente dá aumento para vocês. É o que ficou implícito aqui. Também disse que o Brasil será o primeiro país a sair da crise, aí é um chute dele, né? Decorrente da pandemia de Covid e da guerra da Ucrânia. Citou a melhora do ambiente econômico e a grande demanda por ações da Eletrobras. Motivos bem fáceis para achar isso. Pediu aos empresários que travem os preços dos produtos vendidos no Brasil em 2022 e que uma nova tabela venha só em 2023. É a mesma coisa, por causa da eleição. Sofre um pouquinho aí com prejuízo para né, a gente poder garantir a reeleição e depois você sobe o preço. E a população meio que se dane aí no meio do caminho, né? Não ficou claro isso aí. E também essa sinalização eleitoral, já como a gente falou. O Bolsonaro, por outro lado, afirmou que o Paulo Guedes, abre aspas, entendeu com sua equipe que deveríamos colaborar na questão dos combustíveis. O teto do ICMS foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, lembrando, ICMS é dos estados, com participação incisiva do presidente da Casa, Arthur Lira, e ele complementou a fala dizendo que a redução do ICMS seria limitada a um teto pelo projeto que está no Congresso. É a contribuição dos governadores, jogando também para os governadores contra. Com relação ao Guedes lá, a ideia da nova tabela também é falar assim, se vocês não resolverem sofrer um pouco agora para sofrer menos depois, com certeza, com a questão aí do Lula, por exemplo, vocês sofreriam muito mais porque eles querem regular mais a economia. Seria outra coisa implícita. Voltando aqui ao Bolsonaro. No tocante à gasolina, o estado que mais cobra ICMS é o Rio de Janeiro, vai passar a ser metade com essa questão que a gente falou aí. Da questão da emergência, do ICMS, etc. E tal. Pediu ainda também que os empresários, abre aspas, baixem 1%, que seja para ajudar o governo e o país, não sendo claro se é preço ou lucro, porém, logo antes ele tinha falado que os empresários praticassem, abre aspas, o menor lucro possível na cesta básica, dado o momento complicado vivido. Por fim, previu que a guerra na Ucrânia terá um ponto final brevemente, mero chute, e que seu governo quer se relacionar com o mundo todo, sem priorizar países com ideologias diferentes. Afirmou ainda que 2 países da América do Sul, rumo em direção à Venezuela, não citou quais. Poderia dizer Brasil e Argentina, né, para ser irônico, né, porque ficar alfinetando os outros, não sei o que ajuda aqui. Mas, enfim, sobre isso, resta torcer para que não voltemos à era dos controles estatais de preço, que geraram hiperinflação nos anos 80 e 90. Porque sinalização aqui de que ele quer que os comerciantes não aumentem os preços, já ficou claro. Não culpou eles ainda. Diz que é uma coisa que não tinha como se prever. Mentira. A gente já vai comentar isso, mas enfim. E que o governo não endureça o seu discurso, transferindo a culpa da inflação para os empresários. Como já amplamente defendido aqui no seu canal financeiro, as causas principais da inflação são a impressão desregrada de dinheiro sem lastro na produção e a distribuição dele à população, por meio de bolsas e auxílios, além da arrecadação de impostos desviados. A redução ilógica dos juros a patamares reais negativos foi a 2%, com a inflação de 4, 5, 6, depois foi a 10%, estava obviamente estava dando negativo, estava perdendo dinheiro guardado. O que afastou o capital e investidores do país, que já que o juro aqui é negativo, na Europa é negativo, nos Estados Unidos é negativo, eles vão para lá. E promoveu o endividamento massivo de brasileiros. Agora cobra sua conta. Porque com juro baixo, muita gente pegou empréstimo, muita gente fez financiamento, às vezes a juros pós-fixado, com alto dos juros, esse endividamento fica impagável. E muita gente quebrou. Obviamente, quem fez juros pré-fixados
conseguiu, mas muitos não deram ainda, não conseguiram. Aos empresários, assim como todo cidadão brasileiro, resta arcar com o aumento de seus custos, dado que o repasse de preços não é por pura maldade, ainda que alguém possa ser mau e fazer isso, mas porque todos os insumos ficaram mais caros. Sobe o trigo, sobe o petróleo, sobe o gás natural, sobre tudo você não vai repassar, como a gente falou ali da M. Dias Branco, está subindo o trigo desesperadamente. Se ele não subir o preço, ele vai ter prejuízo. Então ele tem duas escolhas. Ele pode, né, se não for proibido de subir o preço, vender e ter prejuízo, ou parar de fabricar o produto e aí que gera desabastecimento. Vende para onde for vantajoso, no caso posterior. E aí vão continuar culpando o empresário. Isso aconteceu no Brasil. Só esquece que isso aconteceu no Brasil. Então não dá para defender um discurso desse, nem que de brincadeira, nem que falando momentaneamente, porque não há nada mais definitivo do que medidas temporárias de governo. Ele fala aí é só até o final da eleição, se a inflação não disparar, continuar disparando, ele se reelege e fala, não, vamos segurar mais um pouquinho aí, galera. Ou vocês têm dúvida de que isso pode acontecer? Tá bom? Então, muito cuidado defender isso aí. O que a gente pode fazer? Se proteger. Vendo que o Brasil está adotando medidas como essa, mover nosso capital para países mais seguros, mais sólidos, que não pratiquem isso, ter parte em cripto também, que não é confiscável, não ficar no sistema só brasileiro, porque isso é absurdo. Não tem nem o que falar a respeito disso aqui, além disso, que a gente já falou. Apontar que a guerra e a pandemia foram os principais culpados é fechar os olhos para a realidade, de que o caminho de aumento da base monetária e corte de juros já tinha se iniciado antes de ambas as crises. O Brasil vem cortando juros aí desde o final da crise ali de 2015 e 2016, quando bateu 14%, e foi cortando, parou no 6%, que era um patamar considerado aceitável, veio a crise, vamos jogar para 2%. Porque sim, porque vai resolver. E ainda que fosse resolver, tinha que ficar 3 anos, basicamente, ou 2,5 com juros de 2%, tinha que cortar durante a pandemia só se fosse no auge, só momentaneamente, se é que era para defender isso. Não por 2 anos. Mas, enfim, quem sou eu na fila do pão, né? Só estou dando uma opinião de entusiasta. Já tinha se iniciado antes de ambas as crises. Os juros, inclusive, já começaram a subir bem antes da guerra, na esteira da inflação galopante, porque não tem milagre. Você jogou juros reais negativo, imprimiu dinheiro, começou a subir o preço de mais dinheiro em circulação, mais oferta com a demanda igual, o valor do dinheiro caiu, ele começou a não comprar nada, a inflação, os preços subiram. E aí o cara teve que subir juros para tentar correr atrás. E olha que os americanos nem começaram ainda. Isso, no entanto, não é exclusivo do Brasil. A gente falou ontem da Argentina, os Estados Unidos têm a maior inflação aí dos últimos 40 anos, o Peru também subiu sua taxa de juros e continua com juros reais negativos lá, acho que 5,5%, então é global isso aqui, Europa, então nem se fala. Mas é porque todo mundo faz isso aí. Então, já que todo mundo está fazendo errado, o Brasil tem que fazer errado também, a gente tem que aplaudir. Mas todo mundo está fazendo. Está errado, vai dar merda. Então, não é porque está todo mundo fazendo que a gente vai falar, beleza, o Brasil é só mais um que faz. Não, a gente tem que apontar que isso é um absurdo e que poderia ser feito diferente. Por exemplo, não jogar juros reais negativos. Por exemplo, não distribuir dinheiro. Por exemplo, não culpar o empresário. Por exemplo, não querer interferir na política de preço da Petrobras. Por exemplo, permitir que as pessoas usassem o FGTS não só para investir na Eletrobras, mas para investir em outras estatais, né? Acabar com o FGTS de uma vez e dar o dinheiro na mão das pessoas. Tá aí, dando umas ideias.